Bom dia, pontualmente 9 horas, então vamos dar início ao Amanhecer com Cristo. Hoje começando a leitura do livro Pão Nosso, psicografia de Chico Xavier, ditado pelo Espírito de Emmanuel, que será estudado na sequência. Mas antes, vamos juntos elevarmos o pensamento a Deus, agradecendo por mais este amanhecer desse dia, que foram mais 24 horas que ganhamos para aprender e colocar em prática os ensinamentos de Jesus. Que saibamos compreender cada lição, cada momento e aproveitá-los para o nosso crescimento espiritual. Que assim seja. Bom dia, Dai, bom dia, Neuza. Bom dia a todos que estão aí, que eu não estou identificando, mas é um prazer tê-los aqui. Bem, então vamos fazer a leitura e depois a gente conversa a respeito da lição de hoje. Se intitula Mãos à Obra. Que fareis, pois, irmãos? Quando vos ajuntais, cada um de vós tem doutrina, tem revelação, tem língua, tem interpretação. Faça-se tudo para a edificação. É de uma epístola de Paulo, 1 aos Coríntios, versículos 14 a 26. Capítulo 14, versículo 26. A igreja de Corinto lutava com certas dificuldades mais fortes quando Paulo lhe escreveu a observação aqui transcrita. O conteúdo da carta apreciava diversos problemas espirituais dos companheiros do Peloponeso, mas podemos insular o versículo e aplicá-lo a certas situações dos novos agrupamentos cristãos, formados no ambiente do espiritismo, na revivescência do Evangelho. Quase sempre notamos intensa preocupação dos trabalhadores por novidades em fenomenologia e revelação. Alguns núcleos costumam paralisar atividades quando não dispõem de médiuns adestrados. Por quê? Médium algum solucionará em definitivo o problema fundamental da iluminação dos companheiros. Nossa tarefa espiritual seria absurda se estivesse circunscrita à frequência mecânica de muitos a um centro qualquer, simplesmente para assinalarem o esforço de alguns poucos. Convençam-se os discípulos de que o trabalho e a realização pertencem a todos e que é imprescindível se movimente cada qual no serviço edificante que lhe compete. Ninguém alegue ausência de novidades, quando vultosas concessões da esfera superior aguardam a firme decisão do aprendiz da boa vontade, no sentido de conhecer a vida e elevar-se. Quando vos reunirdes, lembrai a doutrina e a revelação, o poder de falar e de interpretar, de que já sois detentores, e colocai mãos à obra no bem e da luz, no aperfeiçoamento indispensável. Bom dia, Lucianira. Bem, então, essa mensagem de Paulo aqui é muito interessante. Eu fui procurar em que contexto que ele tinha escrito essa mensagem, né? Que fareis, pois, irmãos? Então, ele está falando aqui a respeito das mensagens em várias línguas, que costumava falar, né, do Pentecostes, né, que depois tinha as mensagens ditas em línguas desconhecidas. E ele coloca aqui, né, se eu orar em língua desconhecida, o meu espírito ora bem, mas o meu entendimento fica sem fruto. Aí que ele coloca, né? Também. Que fareis, pois? Orarei com o espírito, mas também orarei com o entendimento. Cantarei com o espírito, mas também cantarei com o entendimento. Então, ele fala, né, da necessidade de que os cultos fossem feitos na língua que todos entendessem. Bom dia, Simone. Visto que se fosse falado em outra língua, as pessoas até poderiam repetir as orações, né? Mas não tinham a menor ideia do que estavam falando. E se não sabemos o que estamos dizendo, que responsabilidade teremos sobre aquilo que dizemos?
Bom dia, Rosa. Então, ele coloca ali, né, que é necessário que ao orarmos ou ao fazermos ou procurarmos explicar algo a alguém, tem que ser ao alcance daquela pessoa. É como, por exemplo, na evangelização, se a gente chega lá na evangelização, as criancinhas ali de 6, 7 anos, a gente pega o livro dos Espíritos e começa a ler o livro dos Espíritos para elas. É claro que elas não vão entender, né? Porque não está adaptado à linguagem infantil, né? Então, vamos falar sobre os temas que tem ali no livro dos Espíritos, mas de uma forma que alcance os ouvidos da criança e que ela entenda, né? Ouvir e entender, para poder colocar em prática. Como que eu vou colocar em prática uma coisa que eu não sei do que se trata? Se eu apenas falo, se eu faço, como durante muitos anos era feito, né, nas igrejas tradicionais, né, que era feita a oração era em latim, as pessoas assistiam aquilo ali, mas não sabiam o que estavam falando, né? E não sabendo o que está falando, né, naturalmente, não tem como compreender, não tem como interiorizar um conhecimento que não vem de forma compreensível aos nossos ouvidos, né? Se a gente vai falar alguma coisa de que as pessoas às quais a gente se dirige nunca ouviram falar, não sabe, não tem a menor ideia do que está sendo falado, não vai atingir os corações, né? Fica naquela história de, a pessoa fala muito bonito, mas sobre o que ela falou não tenho a menor ideia, né? E não é essa a ideia. Como o Emmanuel coloca aqui, né, que muitas vezes no centro espírita também acontecem situações em que se espera que se não tiver, como ele coloca ali, né, alguns núcleos costumam paralisar atividades quando não dispõem de médiuns adestrados. Ou seja, se não tiver médium, não pode ter o centro espírita, as pessoas não podem se reunir para estudar. Isso a gente já vê, é um absurdo, né? Porque é necessário estudo. Nesse livro aqui, Viagem Espírita, de 1862, Kardec coloca que ele ficou muito feliz quando ele fez essa viagem, que incluiu que em 1862, né, ele esteve visitando 21 cidades, né, e ele viu que em várias cidades não dispunham de médiums. Os grupos que haviam se formados não tinham médiums ainda desenvolvidos, mas as pessoas se reuniam só para estudar o livro dos Espíritos e o livro dos médiuns, né, que já existia, né? Então, os dois que haviam sido publicados já até 1862. Então, as pessoas se reuniam para estudar ali, não para fazer sessões mediúnicas, para o estudo mesmo. E ele fala que fica muito feliz com isso. Bom dia, Gladys. Bom dia, Dilma. Então, ele próprio, Kardec mesmo, né, nos fala da necessidade do estudo sem a preocupação com que haja apenas o fenômeno. Claro que a mediunidade necessita ser desenvolvida, né, ser trabalhada, até porque seria sem cabimento, né, um espiritismo, né, que é a doutrina dos espíritos, onde não houvessem espíritos, né, onde não houvessem manifestações. Mas tudo vem com o tempo, né? O grupo vai começar através do estudo para que todos possam compreender do que estão falando. Não adianta ir fazer parte de um grupo mediúnico, por exemplo, sem saber o que está acontecendo, como controlar a mediunidade para evitar que aconteçam situações desagradáveis, para evitar que haja um descontrole que possa levar a uma obsessão, né? Então, ele coloca ali a importância de compreender aquilo que se fala e aquilo que falar de forma compreensível para aqueles que estão ouvindo, né?
Então, é necessário, né, haver que a gente aprenda para poder explicar. Se eu não sei nem para mim, como que eu vou explicar? Sobre isso, teve uma ocasião, quando eu trabalhava com um grupo de jovens, que uma jovem fez um comentário que eu achei muito pertinente, muito interessante, que ela estava preparando matéria, né, o TCC, né, e ela falou que estava com dificuldade para explicar algumas coisas que ela teria ali. Então, aí ela comentou com o professor orientador, né, e o professor fez uma colocação muito sábia. Ele falou para ela: explica para sua mãe. Se ela entender, é porque você já sabe. Ela disse: mas a minha mãe não entende nada de engenharia, né, que era o curso que ela estava fazendo. Justamente, se você falar de uma forma que ela entenda, se você conseguir falar de uma forma que ela entenda, é porque você já interiorizou, né, já conhece, já sabe, já domina o assunto. Bom dia, Valdecir. Porque para nós falarmos para uma pessoa leiga a respeito de um assunto que ela não entende e que ela passe a compreender aquilo que a gente fala, é necessário que nós tenhamos esse conhecimento. Se nós não tivermos esse conhecimento, nós realmente, se estivermos só decorado ali, por isso que às vezes a gente vê, voltando a trabalhar a evangelização, que eu trabalhei durante muitos anos, né? Às vezes a gente vê pessoas que têm um conhecimento doutrinário muito grande, mas que não conseguem evangelizar, não conseguem trabalhar com as crianças, porque o conhecimento foi interiorizado, mas de uma forma tão assim, dentro de termos mais científicos, que a pessoa não consegue aí abaixar falar aquelas mesmas coisas de uma forma mais simples, de uma forma mais adequada ao entendimento da criança, ao entendimento do jovem. Então, é necessário, né, para a gente ter certeza que aquilo que nós conhecemos, nós já sabemos, né, nós já apreendemos o significado, temos que explicar, fazer o teste de explicar para alguém que não conhece. Se aquela pessoa, independente de concordar ou não, passa a entender do que a gente está falando, então é porque nós conseguimos realmente interiorizar em nós. Mas ele fala ali, né, da importância não apenas de nós entendermos, né? É necessário que outro também entenda. Não adianta eu fazer uma oração maravilhosa numa língua desconhecida, né, como ele coloca, se não for interpretado, aqueles que ouvem não estão entendendo nada do que eu estou falando. É necessário falar de forma mais simples possível, para que aí possa atingir tanto aquele letrado, quanto aquele que é analfabeto, ou aquele que tem pouca instrução, porque se aquele entender, o letrado também vai entender. Já ao contrário, se falar digamos, se acontece uma reunião de médicos espíritas, por exemplo, nas palestras dos congressos médicos espíritas, vai ser falado num nível que a gente que não é médico, de repente não vai entender, mas porque ali o público-alvo são os médicos, né? Agora é diferente quando vai se falar de modo geral. Não sabemos, ainda mais assim, de forma virtual, nós não sabemos aos ouvidos de quem vai chegar, porque temos o nosso grupo, né, de amigos que estão ouvindo agora, mas como fica na internet, pode ser ouvido por qualquer pessoa, pode ser visto, né, por qualquer pessoa. E essas pessoas, de repente, que vão ouvir, talvez não tenham conhecimento doutrinário e precisam, então, entender aquilo que a gente está falando, até para perceber que a doutrina espírita tem tudo a ver com a doutrina de Jesus. Que nós não viemos criar outras ideias que contrariem aquilo que Jesus nos ensinou, que a base da doutrina é aquilo que Jesus nos ensinou. São apenas as interpretações que são feitas de uma forma diferente. Bom dia, Valdeci. Então, nós vamos
procurando sempre, né, ao estudar, procurar compreender e desfiar ao máximo aquele conhecimento para que a gente possa transmitir. Ó, a Dai está colocando aqui, né, no livro Pensamento e Vida, Emmanuel nos indica a necessidade das duas asas. A asa da sabedoria, que compreende o conhecer e o meditar, e a asa do amor, que compreende sentir e viver. E perfeito, né? Emmanuel essa passagem que a Dai colocou complementa aquilo que nós estávamos falando, que vem da Epístola de Paulo, né? É preciso compreender, né, para ter a possibilidade de saber do que está sendo falado, e compreender, porque se a gente não compreende, não se pode pôr em prática aquilo que a gente não compreendeu. Obrigada, Dai. Excelente colaboração. Então, com isso nós estamos encerrando, né, que já estourou o nosso tempo. Vamos, então, mais uma vez, convido a agradecermos a Deus por esta oportunidade de conhecermos e compreendermos as lições do Mestre, as lições dos apóstolos que pregavam a doutrina do Mestre, e vermos em que isto toca o nosso coração, o que nós precisamos mais compreender e colocar em prática. Se nós conseguirmos colocar em prática aquilo que nós já sabemos na teoria, nossa, quanta evolução nós teremos alcançado. Imagine quando conseguirmos tudo o que conhecemos, conseguirmos compreender. Então, com a nossa evolução, dará saltos. E agradecemos a Deus por esta oportunidade. Que assim seja. Então, eu agradeço a atenção de vocês todos que nos acompanharam aqui no momento. Agradeço aqueles que vão assistir depois também. E que tenhamos todos um dia de muita paz. Obrigada.